menina de 15 anos, sem nenhum sentido da vida e começando a ficar desesperada por alguns assuntos de adolescente, se converteu ao catolicismo. Se você quiser saber como, só continuar assistindo esse vídeo. Recentemente eu fiz uma live no meu Instagram, Amável Alma, onde eu contei um pouco do meu testemunho. Porém, como live é um lugar onde a gente conversa muito, não consegui ter uma linha de raciocínio, né? Sempre ia respondendo uma pessoa, respondendo outra. E hoje eu venho atualizar esse vídeo contando um pouco mais e contando melhor como foi a minha conversão. Bom, antes, né, eu acho interessante falar como eu era, para que vocês entendam como eu fui mudada. Eu nasci em uma família católica, mas uma família que não pratica a fé. Mas mesmo não praticando a fé, a minha família achava muito importante fazer a primeira comunhão. Eu não era batizada até os 12 anos, eu fui batizada com 12 anos. Eu sempre fui uma pessoa bem magrinha e tudo mais, e vocês vão entender porque o que eu tô falando que eu sou magra. Porque isso me dava uma autoestima muito baixa, né? As minhas colegas desenvolviam e eu não. E acabava que, ainda no ensino fundamental, as minhas colegas namoravam, tinham relacionamentos e só eu que não tinha. E isso começou a me gerar muita tristeza, começou a me gerar muitos problemas, assim, sabe? Tipo, por que as outras são olhadas e eu não? Por que as outras são notadas e eu não? E assim começou o problema. Aí que com os 15 anos, né, já no ensino médio, eu acabei tendo uma decepção muito grande. E aí eu me encontrei com os livros. E isso também vai fazer sentido depois, porque minha conversão está diretamente ligada à leitura. Então, com esse problema, né, que eu tinha, bastante problema com autoestima, bastante problema também em relação familiar, e com os 15 anos eu me vi, né, tentando fazer o que minhas colegas faziam. Claro que por medo, né, do meu pai, que era muito rígido, que é muito rígido, eu não tinha ficado com nenhum menino, eu nunca tinha tido nenhuma experiência amorosa também por medo. E aí, com os 15 anos, eu já estava fazendo a crisma. E eu estava num momento muito triste da minha vida, onde eu não via sentido em nada. E aí aconteceu uma proposta das pessoas da minha comunidade de chamar um rapaz da minha cidade para fazer um texto da misericórdia cantado. E meu pai, curiosamente, aceitou, porque ele não participava muito da igreja. Então nós fomos nesse texto da misericórdia cantado, e lá eu tive a minha experiência com Deus. Eu vou contar brevemente isso porque, assim, eu tinha me apaixonado pelo menino, fazia tudo para agradar ele, e o meu primeiro contato com a igreja foi por 2 motivos. Primeiro, porque esse menino é tão feliz mesmo sofrendo tanto, né? Porque eu vi ele contando o testemunho dele. E a segunda coisa era, eu vou me aproximar da igreja para ter assunto para conversar com ele, né? E eu tinha 15 anos, ele tinha uns 23, 24 anos naquela época. Louca, né? Mas, enfim, aí eu fui me aproximando dele, fui fazendo perguntas, fui pesquisando sobre a igreja para agradar esse rapaz. E até que ele me respondia. A primeira vez que eu tive uma experiência num retiro foi com ele me levou a uma cidade que ia ter 2 dias, 3 de retiro, de momentos, né, espirituais assim. E aí eu fui, conheci o EJC, conheci bastante coisa da igreja que até então eu não tinha nunca visto na vida, sabe? Foi uma experiência muito boa, foi maravilhoso aqui. Depois desse retiro, né, isso foi uns 5, 6 meses depois de eu pesquisar sobre a igreja para agradar ele, eu acabei, por favor, ignorem os sons dos pedreiros, mas se eu for esperar, eu não vou conseguir gravar. Então, a partir, né, dessas minhas experiências, depois desses 5 meses que eu fiquei tendo contato com esse rapaz, ele acabou parando de me mandar mensagem. E meu pai apoiava muito, sempre quando ele ia cantar em uma igreja, fazer algum serviço, né, missionário,
missionário, porque ele não é missionário, meu pai estava lá, né, participando e tudo mais. Depois dessas experiências que eu tive, né, nessa cidade com ele, o meu pai acabou sempre dando muito apoio, né, querendo que eu namorasse com ele, ele sempre pensava nesse rapaz como um esposo no futuro. E aí, né, a iludida aqui, que gostava, achava um menino bonitinho, foi procurar sobre a igreja. Só que quanto mais eu procurava, mais eu mudava meu pensamento e mais eu falava assim, caraca, como eu não descobri tudo isso sobre a igreja católica? Por que me esconderam isso, sabe? E eu ficava maravilhada com aquilo. A minha primeira experiência, para vocês terem noção, minha primeira aproximação, para vocês terem noção, foi com a Virgem Maria, que eu nem sabia que todas aquelas Nossas Senhoras, né, de aparições eram a Virgem Maria. Eu achava que eram santas, assim. Mas eu não conhecia. Eu mal sabia que os santos eram pessoas que tinham vivido aqui na Terra e que tinham falecido e tiveram uma vida heróica aqui, não uma vida santa. Eu nem sabia disso. Para mim, santos eram anjos, pessoas que nunca pisaram aqui na Terra. De tão louco que eram. Eu desconhecia a minha fé completamente. E eu fui descobrindo várias coisas. Eu fui me maravilhando com aquele mundo novo. E aí era como, eu até citei esse exemplo no Instagram, era como se eu tivesse trocado os meus olhos, tivesse acontecido alguma coisa, como se meus olhos fossem lavados. Eu enxergava o mundo onde eu vivia, eu enxergava aquele mundo, mas era um mundo totalmente diferente, era um mundo mais colorido, assim, sem brincadeira. Eu fiquei, nos meus primeiros anos, assim, foi pauleira, assim, o negócio foi top demais na minha vida. E aí eu fui encontrando sentido, sabe? E fui encontrando diversas coisas onde eu precisava mudar e fui vendo que o problema nunca foi a fé, nunca foi a igreja, o problema era eu, sempre fui eu. Então, eu não era o mundo que precisava mudar para caber aos meus moldes, mas eu que precisava me mudar para caber nos moldes da igreja, porque a igreja já me mostrava uma vida de perfeição. Uma vida onde eu não precisava levar, né, como algo, meu Deus do céu, a fé é só para ir na igreja aos domingos e tudo mais, ponto, acabou. Não é isso. Então eu fui descobrindo o sentido. Mas continuando essa história, né, da minha conversão, o rapaz acabou deixando de me responder e até que ele me mandou uma mensagem, um textão no WhatsApp, naquela época, 2015, final de 2016, falando que ele estava escutando, que eu gostava dele, muitas pessoas mandavam mensagem para ele, conversavam com ele pessoalmente, apoiando, que a gente daria um casal muito bom, mas que ele não sentiu mesmo por mim, que eu me considerava como uma irmã. Vamos esperar, uma hora a gente vê. E depois, né, ele falou assim, que você mortifique o que você sente por mim e tudo mais. Eu levei um choque com essa palavra, mortificar. Como assim mortificar o que eu sinto por ele? Fiquei arrasada, assim, gente. Foi um momento muito difícil para um adolescente. Foi difícil mesmo, assim. E hoje eu sei que não era aquilo tudo de preocupação que eu tinha. Enfim, né? Passado isso, quando aconteceu isso, eu lembro que, se não me engano, foi num domingo, e eu sentei no sofá da sala, depois, antes de mostrar pro meu pai, porque eu e meu pai, a gente sempre teve essa ligação de contar pra ele as coisas e tudo mais. A minha mãe também, né? A minha família toda, não havia nenhum segredo entre a gente. E aí, antes de eu contar pra ele, eu sentei assim e pensei, agora eu tenho duas escolhas. Ou eu continuo na igreja por conta de tudo que aconteceu de diferente na minha família, da minha vida que mudou, ou eu paro de seguir a igreja porque eu comecei a procurar por conta dele. E assim, no exato momento, quando veio esses dois questionamentos, eu só pude escolher a primeira opção, porque eu percebi que eu fui enganada a vida toda. A vida, ela não fazia mais sentido sem Deus, sabe? Não fazia mais sentido sem a igreja. E eu acho que essa é a sensação de toda pessoa que se converte ao catolicismo. Porque, gente, a igreja construiu a civilização ocidental. Tudo está ligado com a igreja. As notas musicais foram criadas a partir da igreja, faculdades, diversas coisas foram criadas pela igreja católica, né? E eu descobri que
não existe só essa vida aqui, que a nossa vida faz muito sentido. E já nesses 5 anos, né, vou fazer 6 anos de conversão no ano que vem, eu comecei a não querer me calar, assim, sabe? Eu gostaria de contar isso para mais pessoas, tanto que eu criei canal no YouTube, não fui constante, mas vou tentar, né, ser mais constante. E tenho agora uma página no Instagram com 22 mil seguidores, estou com rumo aos 30 mil, então, por favor, se você está vendo esse vídeo, me segue lá. Eu vou gostar muito de ter vocês por lá. Eu sempre estou respondendo dúvidas das pessoas, estudando para poder trazer conteúdo por lá, tudo relacionado à Igreja Católica, descomplicando a fé. E aí eu tive o meu contato com o Padre Pio, que é o meu santinho de devoção, e com tantas outras coisas assim dentro da Igreja Católica que me fortaleceram muito. E isso foi muito importante para mim, porque eu passei o meu ensino, talvez, né, se eu não tivesse me convertido aos 16 anos, no 2º e no 3º ano do ensino médio eu teria me perdido, né? Porque a gente sabe que nas aulas de história, nas aulas de filosofia, nas aulas de sociologia, até mesmo língua portuguesa, a Igreja Católica é mal vista. E a gente vê que por séculos todas as ideologias que surgiram foram contra a Igreja Católica. Tanto que na live que eu falei, na live que eu contei, né, a minha história de conversão, eu até citei que católico e comunismo não combinam, católico e feminismo não combinam. Querem cancelar? Cancelem, mas são ideias totalmente divergentes. É a mesma coisa que eu falar assim, eu sou um católico ateu. Não tem cabimento, são ideias contrárias, não batem. Então a gente precisa conhecer a nossa fé e eu tenho me empenhado bastante para estudar, não só para que eu conheça, mas para que eu revele isso para outras pessoas, né? E como eu sou professora, estudar tá no sangue, né? E a minha história basicamente é isso, mas eu posso acrescentar algumas coisas aqui em relação à conversão para as pessoas, né, novas que estão no caminho de conversão agora possam melhorar, possam conhecer mais. Uma dessas primeiras coisas é, sem dúvidas, vocês procurarem nas redes sociais pessoas que conhecem a verdade. Né? Então, nós temos o professor Edmilson Cruz, o professor Guilherme Freire, eu sigo bastante gente, então vocês podem ir lá no meu Instagram e ver as pessoas que eu sigo e seguirem também, porque assim, são pessoas que me ensinam demais. Vocês podem também procurar por livros, né? Vocês podem comprar, a Livraria Chafariz tem os melhores preços de livros católicos do Brasil. Eu desconheço livraria melhor, que tenha preços baratos como essa livraria. Então eu aconselho que vocês comprem lá. E tem também diversos livros, né, das editoras Eclésia, todos da SEDET, né, mas Eclésia, Quadrante, o Dor de Livros, Cleofas, que é do professor Felipe Aquino, a Petra. Temos outras editoras, né, e nessas livrarias vocês conseguem encontrar livros que podem te ajudar, né? Porque eu falei que minha conversão aconteceu com os livros, porque a partir da minha paixão pela leitura, eu fui conhecendo aquele cantinho dentro da Igreja Católica que eu me encaixo, que é o lado intelectual da coisa, o lado que estuda, simplifica, né? Mastiga tudo aquilo, simplifica e leva para as pessoas, né? Porque o papel do intelectual não é só estudar para si mesmo, é estudar e trazer aquilo para fora, para o mundo, para as pessoas. Então, assim, o caminho dos livros me ajudou muito no meu caminho de conversão. Então, vocês podem procurar, primeiramente, uma Bíblia católica, de preferência Ave Maria, Jerusalém, Peregrino, mas não escolham a pastoral, porque a pastoral ela tem um viés bem teologia da libertação. Desculpem, mas estou falando uma coisa que foi da minha experiência. Então, vocês podem também comprar catecismos da igreja. Nós temos o Catecismo da Igreja Católica, que é simplificado, e nós temos o Catecismo de São Pio X, que é um pouco mais antigo, né, do que o Catecismo da Igreja Católica. O catecismo amarelinho, ele é o atual, eu não vou poder mostrar para vocês porque tá no tripé aqui, né, tá sustentando o tripé, mas tem vários e vários livros que podem ajudar vocês para conhecer a Virgem Maria, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ou livros simplificados
que contam sobre a história de Nossa Senhora. Nós temos O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, que é de São Luís Maria Grignon de Montfort, o mesmo autor do Tratado da Verdadeira Devoção. E nós temos também diversos livros sobre Nossa Senhora de Fátima, as aparições e tudo mais. Então nós temos diversos livros que podem ajudar vocês nesse sentido da conversão. No meu Instagram tem destaques mostrando livros, as pessoas sempre pedem dicas de livros lá e eu sempre mostro para eles, então vocês podem aproveitar que no meu Instagram tem várias coisas para ajudar nesse começo de conversão. Uma coisa que eu indico vocês que é muito importante e que para mim não foi um problema, porque naquela época eu não era dada a ideologia, feminismo, comunismo, essas coisas. Graças a Deus eu ainda não tinha me contaminado, apesar de não ter sido uma flor que se cheire. Mas eu aconselho vocês a, quando pesquisarem sobre a Igreja Católica, tirarem todo aquele sentimentalismo de vocês, aquela coisinha que você tem, aquele apego que você tem com diversa ideologia, com aquela ideologia, com aquela pessoa ou com aquela música, aquele estilo de música que você tem. Porque a partir do momento quando você conhece a Igreja Católica, você vai perceber que tem coisas na sua vida que você está vivendo errado e que talvez pode ser para você ocasião de pecado, ocasião de se desaproximar de Deus e do caminho do bem. Então, tire tudo isso, leia e acredite em tudo que a igreja fala, até porque tudo está bem entrelaçado. Então a igreja ela tem explicação para cada coisa que ela acredita. E uma coisa muito importante é acreditar nos dogmas, nas verdades de fé. Se a igreja ela fala que aquilo ali é verdade e você não acredita, pode se tornar uma heresia. Então tome muito cuidado com isso. E uma coisa muito importante que eu não sabia e eu fazia é não comunguem em pecado mortal. Pecado mortal é aquele tipo de pecado que você sabe que não pode e mesmo assim você escolhe livremente pecar. Né? Tem diversas outras explicações sobre pecado mortal. O vídeo vai ficar muito grande se eu for explicar para vocês cada coisinha, mas eu posso fazer vídeo sobre isso depois também. Então, se você pesquisa aí o que é pecado mortal. Se você pecou mortalmente, não comungue, porque é outro pecado mortal, comungar em pecado mortal, entendeu? Então, confesse-se primeiro antes de receber o corpo e sangue de Cristo, porque aquilo ali não é teatro. Aquilo ali não é pão, um pãozinho da esquina e um suquinho de uva, né? Que a maioria das igrejas colocam aí, outras igrejas que não seja a igreja católica. Aquilo ali é verdadeiramente corpo e verdadeiramente sangue de Cristo. Então, olhem para aquilo como se você... Como não? Porque você também está recebendo Jesus ali. Então, tome muito cuidado quando você for... ver essas questões, né, de comunhão e tudo mais. Tem gente que não acredita. Então é isso, gente. Eu peço que você se inscreva no canal, dá um like para ajudar na divulgação desse vídeo e, por favor, vá lá no Instagram, porque no Instagram eu sou muito mais ativa, lá tem muito mais coisas. Então eu vou ficar muito feliz se vocês forem lá no Instagram, verem todos os posts, perguntar lá nos stories, né? E eu espero que eu possa ajudar vocês. E pra quem já é velho, tamo junto. E obrigada a todos que assistiram o vídeo, né? No último vídeo que eu fiz sobre a minha conversão. Espero que gostem desses também. E até mais.